Então, pessoal, o SPSS, ele é bem similar ao Prisma, a questão de configuração, assim. Ele só tem uma coisa que eu acho bem chatinho, é que lá no Prisma, você conseguir colocar o título das variáveis aqui em cima. Nesse aqui você não consegue. Você realmente tem que fazer um quadro de variáveis aqui e definir o que, que é cada coisa para então começar a mexer lá. Então, como que eu faço? Eu venho aqui, copio as minhas variáveis. Aí na hora de eu colar, ele vai colar tudo de forma reta. Eu vim aqui, ó, nessa opção de transpor. Ele vai colar tudo assim. Aí eu copio aqui e colo aqui. Ah, tá. Aí já começou os problemas. Ele não aceita espaço. Ele não aceita, tipo, nomes iguais. Então, Eita nada. ele é bem chatinho. É porque ele é bem um programa de computador mesmo, sabe? Ele funciona mais pela linguagem do que pelo texto, vamos dizer Ah, assim. sim. Deixa eu ver se tem algum já pronto. Não, deixa eu mostrar para vocês, né? Ver se ele vai aceitar. E aí, o espaço, eu coloco esse underline aqui. E não pode ter nome repetido. Se for repetido, você tem que pôr um na frente ou dois, alguma coisa assim. Tá. Terminei de colocar os títulos das minhas coisas, né? Agora eu tenho que vir aqui. Só. Não tem nome. Isso aqui vocês não precisam fazer, não, tá? É só porque minha tabela, ela tá bem desconfigurada, vamos dizer assim, para mim começar a trabalhar com isso. Então, eu tenho aqui, ó, classificação de controle ou não, né, para o meu trabalho, né, a de você seria o de ter ou não diabetes. Eu tenho os 4 genótipos, as pressões, idade, sexo, etnia, etc. Então, aí agora, eu vou ter que, em cada uma das variáveis, que aqui, ó, ele colocou o nome agora lá em cima. Ó. Não sei se vocês perceberam que antes aqui estava escrito, tipo, variável ou var, sei lá. Então, aí eu coloco o nome das variáveis aqui na primeira coluna, ou seja, os nomes, o tipo, mas esse aqui ele meio que corrige depois, e algumas outras informações. O que, que eu costumo mexer aqui? Por exemplo, essas aqui são letras, né, e não são contínuas, então é nominal. Nominal. Ah, esse apóstrofo aqui eu vou excluir. Pressões, é escala. É como se fosse, o nominal é como se fosse em letras, né, em nomes, e escala que seria como se fosse o contínuo em valores. Eu costumo dizer assim. Tudo escala eu vou colocando o que é nominal depois. Idade não, mas sexo sim. Etnia também. Tabagismo também. Etilismo. Ácido úrico não. IMC não. CC obesidade sim. Ou seja, quando eu tenho, tipo, CC, CG, GT é nominal, e quando eu tenho sim e não, também é nominal. Só quando é número, eu tenho escala. E a gente não trabalha com ordinal, porque a gente não colocou nenhum fator de, assim, de ordem de importância. Apesar que algumas pessoas colocam para etnia, mas a gente não colocou. Ok. Aí, outra coisa que a gente tem que fazer. Ele não aceita, igual eu falei para vocês, ele não aceita o texto. Já estava aqui, olha, dados SPSS. Então, o que, que eu tenho. Mas foi bom que eu ensino para vocês. Então, o que, que eu vou fazer? O CC,
Por exemplo, eu tenho que ir para o primeiro genótipo, né, que é o 39. Eu sei que o CC é o selvagem, CT é o heterozigoto e o TT é o homozigoto mutante. Aí eu vou colocar sempre nessa ordem, ó. O selvagem vai ser número 1, o heterozigoto número 2 e o homozigoto variante número 3. Então eu venho aqui, seleciono a coluna, venho substituir, coloco CC1. Eu posso substituir tudo se eu tiver selecionado aqui. CT2, CT3. Eu vou fazendo isso com todos eles. Então, por exemplo, esse aqui, como que é? É GG é o selvagem, GT é heterozigoto e TT homozigoto. Então, GG1, GT2, GT3. Então, vou fazendo isso para cada um desses aqui. Quando eu chego, por exemplo, em variáveis sem ser genótipo, no caso aqui, sexo, que é mulher ou homem. Ou seja, é como se fosse um não e sim. Só tenho duas variáveis. Porque quando eu tenho mais que duas, eu coloco um, dois e três. Quando eu tenho somente duas variáveis, seja mulher ou homem e sim ou não, eu tenho que usar zero e um. Então, para sexo, eu vou colocar isso aqui, vocês já podem meio que padronizar. Mulher é sempre zero e homem é sempre um. Na questão da etnia, eu começo pelo branco, que seria um, pardo é 2, negro é 3. Aí, para as outras coisas, olha, que é tudo sim e não, eu já seleciono tudo aqui, eu coloco. Sempre quando é não, é zero. Sempre quando é sim, é um. Alguma dúvida? Tá tranquilo. É, só é Então, mais difícil de mexer, mas ele é mais chatinho porque ele usa programação mesmo. E programação a gente não usa, tipo, texto com os espaços, a gente sempre usa códigos. Então, aqui o código, eu acabei transformando tudo que era texto em código. Então, para tabagismo, zero é não e um é sim. Para etnia, um é branco, dois é pardo e três é negro. Então, eu já tenho ele aqui pronto. Deixa eu só confirmar. Tá, mas eu vou usar esse daqui. Esse aqui, CC é um, CG é dois, GG é três. Aqui, GG é um, PT 2, PT é 3. Agora eu tenho todas as minhas variáveis, que essa que eu não vou colocar, que é só para o meu. Todas as minhas variáveis não tem mais letras. Ó. Nenhuma variável agora tem letra. Tá vendo? Então, agora eu vou copiar os meus dados, agora sem copiar os títulos. Aqui. Vim aqui na primeira linha aqui e colo. Ah, tá. Aí ele já me deu um problema aqui, ó. Porque, como ele é um programa em inglês, eu não posso usar. Não, não posso usar o mesmo tipo de ponto e vírgula, mas teoricamente tinha que ter dado aqui. Eu acho que ele está em português, ó. E aqui ele está. O negócio está em inglês. Deixa eu ver aqui. Eu só vou correr. Eu já vou selecionar tudo. Porque tá vendo que ele deu pressão de 9.333, ó. É impossível.
Agora dá certo. Tudo certinho. Tá. Então, a gente terminou aqui em montar a tabela. Aqui tranquilo, né? Nominal é quando é letras e escala é quando é em números. Aí você vai me falar, tipo assim, mas eu coloquei tudo número, né? Então tudo aqui teria que ser escala. Mas não. Escala é quando eu vou variar, tipo, de zero a infinito. E nominal é quando eu vou variar, tipo, 2, 3, ou 0, 1, né? Que seria, tipo, sim ou não, ou branco, preto, pardo. Tá. Agora que a gente fez essa parte, a gente vai começar a trabalhar com a parte da regressão. Espera só um pouquinho. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, conferir se essas variáveis elas vão ter correlação. Como que a gente vai fazer isso? Vai vir analisar, regressão, linear. A gente vai selecionar o que a gente está querendo avaliar, que seria, nesse caso, diabetes. E depois eu vou colocar todas as variáveis, seleciono tudo, clico aqui, aqui. Depois eu venho em estatísticas, diagnóstico de colinearidade e continuar. Ok. Aqui eu estou fazendo mais rápido, só para ficar como gravado, tá? E aí vocês vão acompanhando para ver o que eu estou clicando ou não, mas uma explicação mais aprofundada, e se vocês vão aprender mesmo fazer isso, é quando vocês precisar fazer. Beleza. Então, o que eu quero nessa. Por que eu fiz isso, né? É para saber se as minhas variáveis, elas possuem correlação ou o que a gente chama de colinearidade. Ou seja, por exemplo, a variável de IMC e de obesidade, elas vão andar em conjunto no mesmo nível, ou seja, elas estão andando em colinearidade. E se elas estiverem com alta colinearidade, quer dizer que eu não posso usar elas na minha regressão. Como que eu vejo isso? Eu vejo nessa tabela aqui chamada coeficientes, eu vou ter todas as minhas variáveis aqui, e aqui no final, ó, eu vou ter a estatística de colinearidade. Essa estatística de colinearidade, ela me fala dois valores, de tolerância e de VIF. Esse valor de VIF, ele tem que estar o mais próximo de 1 possível. Quanto mais longe de 1, ou seja, ele vai até 10 mais ou menos. Quanto mais próximo de 10, mais essas variáveis possuem colinearidade. Então, aqui eu vejo que as pressões sistólica e média, elas têm colinearidade, porque quanto mais pressão arterial sistólica, teoricamente, mais pressão arterial média, né, nesse caso aqui, eu vou ter. Porque a média é a correlação da sistólica com a diastólica. Eu acho que eu devo ter pulado a diastólica aqui. Mas, enfim. As outras que estão tudo próximo de 1, eu posso considerar. Bom, essas as duas atividades físicas estão, olha, com a colinearidade maior do que 1. Porque realmente eu fiz uma classificação diferente para essa e para essa. Mas as duas são variáveis da mesma coisa. O programa não sabe que eu estou avaliando atividade física, mas só pelo modelo matemático ele já consegue me falar que essas duas variáveis, elas teoricamente não deveriam vir juntas, porque elas têm uma colinearidade. Ou seja, elas são teoricamente a mesma coisa. Outra coisa aqui, ó, o IMC e obesidade. IMC, circunferência da cintura, e obesidade estão maiores do que 1. Isso quer dizer que elas são colineares, ou seja, quanto mais IMC eu tenho, na mesma proporção eu tenho uma circunferência da cintura maior, e é a mesma coisa da obesidade, porque a obesidade é uma classificação do IMC, e a circunferência da cintura meio que leva em consideração, meio que acompanha o índice de massa corpórea. Então, isso aqui já me fala que eu não posso colocar essas três variáveis em conjunto. Então, se eu for colocar, eu vou colocar ou circunferência da cintura,
ou IMC, ou obesidade. Nessas atividades físicas, eu posso escolher apenas uma. Nas questões de pressão arterial sistólica, ou eu ponho a sistólica, ou eu ponho a média. Tranquilo até agora? Dessa parte do BIF aqui? Sim. Então, quanto maior do que um, mais colinearidade essas variáveis têm, e é recomendado retirar elas ou usar pelo menos ou usar somente uma. Na questão da tolerância, Entra da redundância que se falou, né? exatamente. Na questão da tolerância, ele também é como é que fala? Ele é um valor de referência também para saber se tem colinearidade ou não. Nesse caso do VIF, ele vai de 1 a 10, e quanto maior do que 1, mais colinearidade tem. No caso de tolerância, quanto mais próximo de 1, melhor. Ou seja, quanto mais distante de 1, esse valor ele está associado à colinearidade. Então a gente vê aqui, ó, os genótipos eles estão próximos de 1, 0,7, 0,8. As pressões 0,1, ou seja, estão bem distante de 1, né? Porque tem 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, vai até o 1, né? Então, isso aqui, esses dois valores eles estão teoricamente em colinearidade. Idade não, ó, tá mais próximo de 1 do que, por exemplo, de 0. Sexo não. Olha que atividade física novamente, ó, menor do que meio, ou seja, mais próximo de 0 do que 1. Então tem colinearidade entre esses dois valores, e é isso que eu expliquei para vocês, porque está redundante aqui. O IMC, olha, muito próximo de 0 também, circunferência da cintura e obesidade. Aí, se vocês quiserem, eu mostro que se eu tirar o IMC e a circunferência da cintura, a obesidade não vai estar 0,3 e nem 3 aqui. Ele vai estar bem aqui próximo de 1 e aqui também próximo de 1. Ou seja, tirando as outras variáveis que são redundantes, deixando apenas uma, eu não tenho mais colinearidade. Então, isso é muito importante da gente definir, né, para colocar, para assim, considerar como o modelo final com as variáveis. Será que meu modelo final vai incluir IMC, circunferência da cintura ou obesidade? Eu não posso colocar mais do que um desses daqui. Tá. O Arley, só para ver se eu entendi, tipo assim, de forma mais simplificada. Uhum. Se eu ver que tem dois com os valores próximos e eu sei que eles têm relação, então eu vou lá, vou tirar um deles e o outro, quando se fizer uma nova análise de 100, vai dar próximo de um também. É isso. Exato. Uhum. Deixa eu testar aqui. Vamos prestar atenção no IMC e na obesidade, ó. 0,15 e 0,30 para tolerância, e eles estão bem acima de 1 aqui, ó. 6 e 3. Deixa eu fazer uma. Da mesma forma, eu venho aqui, vou tirar o IMC. Tem que tirar o IMC e o CC. Olha, a obesidade agora está 1,2 e o valor de tolerância dela está 0,8. Entendeu? Entendi. Eu tirei o IMC e o CC, e aqui ele me deu uma tolerância de quase 100%, e o VIF é próximo de 1. Então, quer dizer que agora eu posso considerar essa variável. As outras, elas estavam meio que redundantes. Aí eu posso escolher entre obesidade, ou IMC, ou circunferência da cintura. Aí vai daquilo que eu falei para vocês. São meio que a mesma variável. Se eu coloquei obesidade e meu P está quase significativo, eu posso trocar pela variável contínua, que seria o IMC. Porque é a mesma coisa, mas eu posso ter um resultado, uma regressão melhor. Tá, agora a gente vai fazer a regressão logística, que eu fiz a linear, para a gente ver a colinearidade. É só um teste diagnóstico. Então, a gente vai voltar aqui, analisar regressão logística binária, que é o que a gente veio fazendo. E agora a gente vai fazer como se fosse lá no Prisma. A gente vai colocar qual que é a variável que a gente quer, que é o dependente, ou seja, resultado, que eu quero diabetes, e eu vou colocar quais as covariáveis, ou seja, as variáveis independentes que eu quero para ele avaliar. Então, eu vou colocar um polimorfismo, que seria o 39. Na verdade, vamos colocar o 26, que eu sei que ele dá resultado significativo. É interessante eu mostrar para você. Vou colocar o 26.
Vou colocar idade, sexo, etnia, tabagismo, etilismo. Vou colocar uma atividade física apenas, ácido úrico. Vou colocar HDL e obesidade. Eu não coloquei o IMC. Mas eu poderia muito bem fazer com tudo e fazer o método que eu vou explicar para vocês aqui agora. Agora, essa outra janela aqui é da regressão logística, não é para diagnóstico de colinearidade, não. É para realmente saber se essas variáveis influenciam ter ou não diabetes. Então, é a mesma coisa que a gente fez no Prisma. Para saber se, por exemplo, o genótipo vai se manter significativo, mesmo eu corrigindo para essas outras variáveis. Então, o que eu tenho que colocar, né? Deixa eu só confirmar quais são as opções que eu tenho que fazer. Aqui em categórico, eu tenho que colocar todas as variáveis que têm categorias, ou seja, as nominais, que seriam essa e essa. Por que eu tenho que colocar essas informações? Porque eu preciso falar com qual que ele vai comparar. Vocês lembram lá que no Prisma, é o que a gente chamava de referência. Aqui eu coloco as variáveis categóricas e coloco qual que é a referência. Seria o último valor ou o primeiro, etc. Mas isso aqui a gente pode fazer depois. Mas uma coisa que você tem que fazer é vir em categórico e passar para cá, para esse lado, todas as que são categóricas ou dicotômicas ou variáveis com texto, teoricamente, né? Então, o polimorfismo, né, porque é o genótipo, CC, GG, tal, tal. Sexo, que é masculino e feminino. Etnia, tabagismo. Etnia é branco, preto e pardo. Tabagismo, etilismo, atividade física e obesidade é sim e não. Então, todas essas são categóricas. Vou em continuar. Agora eu venho em opções. Deixa eu só confirmar aqui quais são as coisas que eu tenho que preencher. Em opções, aí a gente vai selecionar. Você lembra lá que no Prisma eu tinha aquela opção de colocar para aparecer o valor de P, selecionar quais são os gráficos? Aqui é a mesma coisa. Eu quero gráfico de classificação, esse quadrado do ajuste, qualidade do ajuste, essa listagem, esse CI, que é aquele valor, aquele intervalo de confiança. Deixa eu ver, acho que desse daqui é isso, só isso mesmo. Ok, então a gente mexeu em. Então a gente colocou a variável dependente, colocou as covariáveis independentes, mudou aqui quais são as categóricas, foi nas opções, selecionou o que a gente quer que ele analisa, e tem agora, tipo assim, o pulo do gato, o importante de vocês aprenderem por que a gente usa o SPSS. Vocês lembram que eu falei para vocês que no Prisma ele tem um método de inserir, ou seja, de inserção. Ele realmente vai colocar todas essas variáveis e vai fazer uma regressão com ela. Aqui no SPSS, eu tenho vários métodos matemáticos. O melhor método matemático é o backward de ECLR, que é máxima verossimilhança. Não sou não. Máxima verossimilhança, uma coisa assim. Então, só passar por cima aqui o que é, né? O método de inserir, né? Ele vai considerar todas as variáveis e vai incluir. O método forward, ele vai, tipo, inserir primeiro etilismo, e depois ele faz outro teste com etilismo e atividade física, depois ele faz outro teste com etilismo, atividade física e ácido úrico. Ele vai inserindo, ele vai dando passos para frente. Ele vai colocando uma variável, depois ele coloca outra, depois ele vai colocando outra. E o modelo backwards, ele é o contrário. Ele coloca todas as variáveis e ele vai retirando as variáveis que não fazem sentido, ou que estão atrapalhando, ou até mesmo variáveis redundantes. Então, esse que é o pulo do gato da importância da SPSS para ajudar vocês definir quais serão as variáveis finais. Então, backwards, já coloquei todas as opções, e agora aperto OK. Aí ele vai rodar aqui para a gente. Cada tabela aqui, eu vou passar para vocês um vídeo de uma menina que explica muito bem, explicando o que é cada coisinha aqui, por que eu tenho essa frequência, por que eu tenho essas coisas aqui, aí é mais importante, porque é mais interessante vocês aprenderem
esse negócio com ela, porque ela vai mais devagar na parte teórica e na parte de fazer mesmo o procedimento, ela acaba deixando muito simples. Que aqui a gente avaliou dezenas de, assim, várias variáveis. Ela usa somente duas. Aí eu acho muito pouco para aprender com ela como que a gente vai considerar quais variáveis que são. Se eu não me engano, ela faz sobre câncer, fuma e descanso. Não, fumo e estresse, ou seja, ela associa câncer com o hábito de fumar e a quantidade de estresse que a pessoa tem. Então, ela só usa duas variáveis independentes. Será que hábito de fumar influencia ter câncer do pulmão? Sim. E estresse, será que influencia ou não? Então, ela coloca uma variável só, assim, para poder usar de exemplo. Então, aqui a gente trabalhando com mais variáveis é mais fácil de eu explicar para vocês. Então, começa aqui, ó, regressão logística. Você vai clicando por aqui, não, regressão logística. Aí tem cada coisinha aqui, falando os gráficos que eu tenho. O mais importante fica aqui, ó, nesse bloco aqui, bloco 1. O que é isso aqui? Esse bloco 1, que é o método backwards, de razão de verossimilhança, o que ele está falando? Ele falou que ele fez uma etapa 1, considerando considerando todas as variáveis, e ele foi fazendo várias outras etapas, excluindo algumas variáveis ou não. Então, o modelo 7, ou seja, a etapa 7, é o melhor modelo que o método trouxe para a gente. Qual é, né, esse modelo? Então, a gente vai descendo. Isso aqui é tabela de contingência? Não. Aqui. Variáveis na equação. Então, ele tem a primeira etapa, onde ele coloca todas as variáveis. Aqui esse constante é como se fosse aquele intercept do prisma. E aqui ele colocou todas as variáveis. Valor significância para o 26, para diabetes, está de 0,05. 0,55, né? Então, até agora, na etapa 1, incluindo todas essas variáveis, ele está falando que esse genótipo não está associado a ter ou não diabetes. O que está associado para ele a ter diabetes? O HDL e a obesidade, que é a única que da coluna de significância, que é o valor de P, que está menor do que 0,05. E aí ele vem para a etapa 2, para a etapa 3, etapa 4, 5, 6 e a etapa 7. Olha, a etapa 7, em comparação com as outras, bem menor. Aqui ele só está considerando genótipo, idade, HDL e obesidade. Nesse caso aqui, ó, ele ainda não mostrou que teve resultado significativo. Ó. Tá de 0,58. Tem que confirmar depois se é por causa de ser do modelo aditivo ou do modelo recessivo. Mas, teoricamente, ó, ele considerou que o genótipo é importante para essa regressão, idade, HDL e obesidade também. Aí, deixa eu só ver aqui. Tá. Então, é isso mesmo. Então, o melhor método, ou seja, a melhor regressão, o melhor modelo de regressão é incluindo os genótipos, idade, HDL e obesidade. Aí você vai me falar, tipo, tá, agora que eu sei disso, esse vai ser a minha regressão final? Depende. O que vai mudar, né? O que vai fazer assim diferença no? Por que a gente fez isso, né? A gente fez essa regressão pela SPSS no modelo backwards para vocês verem quais que são as variáveis meio que tipo indispensáveis. É indispensável para a regressão, para ter diabetes ou não, para esse genótipo, ter idade, HDL e obesidade. Então, essas variáveis vocês precisam ter no modelo final, porque a gente fez esse teste aqui no modelo backwards, é o melhor método para regressão, de acordo com a literatura. Ou seja, aquele método de inserção no Prisma, ele é o método mais falho, vamos dizer assim, porque vai a gosto do cientista. E aqui, no modelo backwards, ele falha
por não incluir algumas variáveis que a gente considera também importante, que seria a idade, sexo e etnia, mas ele é muito útil para poder trazer as variáveis que são importantes no modelo matemático. Então, assim, lembra que eu falei para vocês, como que a gente vai considerar as variáveis? Pela literatura, pelo senso científico e também pelo modelo matemático. Então, pelo modelo matemático, eles estão falando que HDL e obesidade é indispensável. Vocês precisam colocar essas duas variáveis para verificar a associação desse genótipo com diabetes. Tranquilo por enquanto? Tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Só que ver esse depois de ter em tese aprendido no Prisma dá um bugzinho. O prisma parece muito mais simples, né? Depois de ter, sim, aprendido basicamente. Né? Sim. Aí o que vocês vão conversar, né, tipo, do grupo, assim, é definir quais as variáveis que vão ser colocadas. Porque esse modelo backwards, eu não utilizei somente o backwards para as minhas regressões. Eu fiz esse daqui porque eu precisava muito, tipo assim, ter um norte, sabe? Eu tinha muito medo de errar na seleção das variáveis. E não é que tem erro, né? Mas pode ser que eu estou colocando alguma coisa que já está batido, ou que realmente não faz mais diferença. Igual, por exemplo, vocês viram aqui que tabagismo e etilismo não entrou. O etilismo estava até uma etapa antes, ó. Mas aqui ele não entrou no último modelo. Então, tipo assim, para um modelo matemático, etilismo não faz diferença. Para mim colocar etilismo, eu teria que ter uma base de literatura. Porque na base, por exemplo, do senso científico, é muito difícil você considerar que o álcool está diretamente associado a ter diabetes, né? Tipo assim, vamos supor assim, pela uma razão biológica, sabe? Não é como se fosse o consumo de açúcar, sabe? O consumo de açúcar a gente realmente sabe que está associado a diabetes, porque a gente tem alto nível de glicose no sangue, que aumenta a resistência à insulina, que pode chegar a desenvolver uma diabetes. Então, eu tenho até pelo senso biológico, pelo senso científico, seria, né, entender o processo, tanto como literatura, né, que a gente sabe que tem testes na literatura, resultados, artigos publicados associando o consumo de açúcar com a diabetes. Agora, na questão do etilismo, para vocês considerarem ele aqui, teria que ter um respaldo da literatura. Vocês procurarem saber se o etilismo está associado a diabetes, numa revisão sistemática, provavelmente, ou numa diretriz brasileira de diabetes que tem. Então, o modelo matemático eu acho importante, porque isso aqui realmente está falando assim, olha, na sua amostra, HDL faz diferença na predisposição de ter diabetes ou não. Independente se não foi achado na literatura ou na sua cabeça, que eu falo sempre assim, né? É, tipo assim, pelo raciocínio que você vai ter de HDL estar ou não associado a diabetes, indiferente disso, no modelo matemático, ele está falando que ele é muito significativo. Então, é recomendado você colocar ele. Então, esse é um método que eu fui atrás para poder descobrir como selecionar as melhores variáveis. Aí, novamente, né, igual no Prisma foi fazendo atividade para aprender, eu vou passar o vídeo para vocês da professora, acho que chama Fernanda, para vocês aprenderem mais a parte teórica e também ir fazendo os testes, né? Porque aqui, ó, não deu significativo, mas apesar disso, eu já tinha feito ele, acho que eu já fechei, e tinha dado 0,048. Então, eu preciso rever aqui nas minhas anotações, porque eu também salvo, né? Tipo, que arquivo, salvar as regressões que eu fiz, para ver quais são as variáveis que eu coloquei que deu resultado significativo. E se faz sentido, né? Tranquilo? Sim, sim. Então, Deu eu pra. vou. Você só passa pra gente esses vídeos mesmo que a gente vai dando uma olhadinha e aprendendo mais. Então, Ele é tá. um pouquinho mais complicado, mas Ele acho que é. vendo assim os vídeos vai dar certo. Tranquilo. Eu só não vou passar a teoria para vocês, porque
Eu acho que eu demoro bastante. Eu dou muito exemplo, repito muitas vezes a mesma coisa e às vezes fica grande demais a aula. E a aula dela é tipo 13, 15 minutos. Então É rapidinho, né? é rapidinho. Aí se vocês não entenderem, é meio que tipo, se ela ou me pergunta ou vê de novo. E essa parte aqui ela é muito grande porque ela tem muita tabela que faz diferença aprender. Mas se eu ficasse aqui ia demorar bastante. E o Prisma eu acabei falando para vocês, ensinando mais para vocês, porque eu não tenho nada do Prisma em português. É tudo em inglês. Aí eu não sei como. Acho que fica até bom deixar salvo assim, porque qualquer coisa vocês vê como que tá, como que faz cada coisa lá no Prisma. Vou interromper a gravação aqui, tá?